Fala Vascão, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. E vamos que vamos, né, rapaziada, trazer as últimas novidades aí do Vasco referente ao mercado da bola. E temos muitas novidades, jogadores aí podem pintar em São Januário e apesar de tudo, né, apesar de ser muito até mesmo contraditório com relação a essa atual diretoria que nós temos, que quer de certa forma tirar jogadores do elenco, diminuir a folha salarial, um grande nome é cogitado a chegar no Vasco, que é o meia aí Ilson Guzmán, um meia colombiano, um destaque do futebol colombiano, pode pintar na colina e a gente vai falar sobre isso. Iremos falar também sobre Walter, o goleiro do Corinthians aí que atualmente está sem clube e começa a ser especulado no Vasco da Gama, e também jogadores que irão sair, como Neto Borges, Cano, Martim Benítez, trazer as últimas novidades aí para você ficar totalmente por dentro do que está acontecendo nessa nova janela de transferências do Vasco da Gama. Mas torcedor, se você quer ficar por dentro de todas as notícias do meu, do seu e do nosso clube do coração, fiquem ligados aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo. Mas antes, rapidinho, eu vou pedir para você, torcedor vascaíno que está chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito do canal, para se inscrever aqui embaixo e ativar o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar eles possam chegar até você. E além disso, também vou pedir para você deixar o seu like, o seu comentário, fazer com que esse vídeo possa chegar a cada vez mais pessoas. Vá se ligando aí com os nomes que eu vou falar, de jogadores que vão sair, vão ficar, e dê a sua opinião aqui nos comentários abaixo, para que até mesmo a atual diretoria, pessoas ligadas ao Vasco, possa saber aí o sentimento do torcedor vascaíno com relação a novos reforços que podem chegar no Vasco da Gama. Mas antes de falar de reforços, vamos falar ali de jogadores que irão sair do clube, né, rapaziada? Como todos sabem, o Vasco tem um novo treinador, Marcelo Cabo. Inclusive ele hoje à tarde concede a sua primeira entrevista coletiva já no comando técnico do Vasco da Gama. Amanhã ele estará presente lá em São Januário para a partida contra a Portuguesa, ainda não dentro de campo, mas fora, vendo o time, né, analisando ali o material que ele tem em mãos para já pensar quarta-feira, na quinta-feira, aliás, ele já começa a treinar o time profissional, e a partir daí, né, ele já vai realmente ver os jogadores de qualidade do sub-20, jogadores bons que ele vai poder usar ali para essa nova temporada do Vasco da Gama. E além disso, além de ele analisar os jogadores que ele tem em mãos, a diretoria atual também sentou e vai sentar ao longo de toda essa semana aí com o Marcelo Cabo para ver jogadores e tratar ali de alguns jogadores que querem ali sair do Vasco da Gama, e até mesmo que a diretoria atual não quer que permaneça no clube nessa nova temporada. Alguns jogadores já foram falados, né, como Castan, Iago Pikachu, Fernando Miguel, Gustavo Torres e entre outros. Porém, até o momento, nada oficial, nenhum jogador aí ainda está oficialmente fora do Vasco da Gama. O único jogador aí que realmente está caminhando a passos largos para sair é atualmente o Gustavo Torres. Gustavo Torres é um jogador que não rendeu nada o ano passado, mas tivemos notícias aí que essa diretoria atual vai sentar com Marcelo Cabo e espera ali uma definição do próprio treinador para saber o que será feito com o atacante colombiano. E outro jogador aí que provavelmente irá puxar essa barca do Vasco da Gama é o Neto Borges. Neto Borges, no lateral esquerdo, que veio do Genk, lá da Bélgica, realmente um jogador que veio cogitado para garantir a titularidade da lateral esquerda do Vasco da Gama, definitivamente tomar conta dessa posição, mas muito pelo contrário, ele veio e se tornou reserva do Henrique, um lateral de certa forma muito fraco, e o Neto Borges conseguiu a proeza de ser mais fraco ainda que o Henrique, e por conta disso ali a diretoria do Vasco, até mesmo por ele ter um salário além do que a diretoria quer nessa temporada, já começa a planejar aí para que ele retorne ao clube da Bélgica, de onde ele veio. E ontem, na parte da tarde, aí o próprio jogador, que tinha no seu Instagram, nas suas redes sociais, a descrição ali que ele era jogador do Vasco, a foto de perfil com a camisa do Vasco da Gama, já retirou aí essas informações, ou seja, tudo dando a entender que definitivamente o Neto Borges não é mais o jogador do Clube de Regatas Vasco da Gama. Porém aí, né, o staff do Neto Borges, em conversas aí para alguns jornalistas, disse o seguinte: o Neto tem contrato até julho com o Vasco, ou seja, a situação para o staff, a situação passada para nós é que ela está, né, indefinida, mas acredito
que ela será resolvida aí nos próximos dias e oficialmente o Neto Borges não será mais o jogador do Vasco da Gama. E temos duas notícias aí também relacionadas aos jogadores do Vasco que são muito boas para o torcedor vascaíno. O torcedor vascaíno ficou muito triste ontem com relação a Cano e Martim Benítez, porém temos duas notícias aí que de certa forma vão alegrar o torcedor nessa manhã de terça-feira. E essas duas notícias são as seguintes, rapaziada. Primeiramente, vamos falar de Germancano. Ontem foi muito especulado uma saída do Germancano, falaram, né, que ele definitivamente não iria mais jogar no Vasco por conta de um alto salário, por conta até mesmo de mídias lá da Colômbia terem dado matéria esportiva falando que o Cano estava infeliz no Vasco por não estar recebendo salários em dia, por estar ali, o clube ter caído para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Isso estava fazendo com que o Cano quisesse sair do Vasco e o Vasco não continuasse com o jogador aí até o final do contrato, até o final do ano de 2021. Porém, aí o empresário do Germancano cancelou a possibilidade aí dele sair e deixar o Vasco antes do término do seu contrato. Ele garantiu que ele permanecerá. O Cano tem contrato com o Vasco e vai aí cumprir esse contrato até o final de 2022, ou seja, o Cano continuará sendo jogador do Vasco. Ainda desmentiu essa matéria aí feita por um jornal colombiano, onde disse aí que o Cano estaria com mal-estar, não gostaria de permanecer do Vasco. Ele falou que não tem nada de verdade aí essa notícia relacionada ao atacante argentino, ou seja, Cano permanecerá no Vasco aí até o final de 2021, terá o seu contrato finalizado. Esperamos que essa diretoria possa, né, trabalhar de forma eficiente e renovar aí por mais anos. E agora vamos falar do seu companheiro de equipe, né, o Martim Benítez, um grande amigo que o Germancano fez aí no Vasco da Gama. Um dos motivos até mesmo da permanência do Martim Benítez no Vasco foi ali a insistência do Germancano em querer que o atleta voltasse ao Vasco da Gama, mesmo depois do final do seu contrato de empréstimo. E ontem foi falado do Martim Benítez no Fluminense, né, rapaziada? O Vasco tem um contrato com o Martim Benítez até o meio desse ano. Porém, ali o salário pago para ele mensalmente é um salário que vai além do normal do Vasco para essa temporada. O Vasco não quer pagar o que ele paga para o Martim Benítez hoje em dia. Uma negociação com relação à redução salarial seria algo praticamente impossível. E o Vasco estava querendo liberar aí o Martim Benítez para outro clube, até porque caso o Martim Benítez seja vendido durante esse período aí de 3 meses, o Vasco detém uma porcentagem desse dinheiro e iria de certa forma ajudar muito financeiramente o clube. Mas primeiro, né, vamos falar com relação ao Fluminense. Tivemos notícias aí que, apesar do interesse que o Fluminense teve, o valor salarial pedido pelo Martim Benítez e o valor também pedido do Independiente para aí uma possível venda é muito alto e atualmente não está dentro do caixa do Fluminense. Então, atualmente o Martim Benítez está descartado pelo tricolor das Laranjeiras. É um bom jogador, é visto com bons olhos, porém não é prioridade atual para o Fluminense. Ou seja, Martim Benítez para o nosso rival das Laranjeiras no momento não irá. E além disso tudo, voltamos aí, o próprio jogador voltou a confirmar que é o desejo dele permanecer no Vasco nessa temporada, terminar essa temporada no Vasco, jogar a segunda divisão, jogar a Copa do Brasil e o Carioca com as cores do Vasco da Gama. Então aí, se depender dos jogadores, tanto Cano quanto o Martim Benítez, eles irão permanecer aí no Vasco mais essa temporada e de certa forma esperamos que dê alegria ao torcedor vascaíno. E agora chegamos à hora de falar ali de contratações. Estávamos falando de jogadores que já fazem parte do elenco Cruz Maltino e agora falaremos de jogadores ali que virão e poderão vir vestir as camisas do Vasco da Gama. Eu começo falando de Elson Guzmán. Para quem não conhece, um jogador aí de 22 anos, é um dos melhores meias ali do campeonato colombiano. Ele é do time do clube Envigado, né? Um clube colombiano também que anualmente disputa ali a liderança, o topo da tabela do campeonato colombiano. É um bom jogador, é visto com excelentes olhos por todo o mercado americano, tanto no Brasil, quanto no argentino, quanto no mercado sul-americano. No geral, Elson Guzmán é visto como um excelente jogador. O Vasco já procurou Elson Guzmán no meio do ano passado, quando estava definitivamente com condições financeiras melhores. O próprio São Paulo, Cruzeiro e outras equipes aqui, tanto quanto também o Grêmio do futebol brasileiro, já foram até o staff do jogador para tentar uma possível negociação. E o empresário do jogador disse que, apesar aí do Vasco estar fazendo sondagens e contar com o jogador aí para a próxima temporada, ele deseja jogar a Libertadores. É uma competição que o Vasco não está, muito pelo contrário, o Vasco não se encontra
em nenhuma competição sul-americana e foi rebaixado aí para a Série B. O Wesson Guzmán teve aí o seu contrato renovado ultimamente, o passe dele agora está avaliado em 1,2 milhões de dólares, definitivamente é um valor muito alto, dólares não, por favor, é euro, aliás, desculpe. Então 1,2 milhões de euros, que giram ali em torno de 9 a 10 milhões de reais. Então é um valor muito alto que está totalmente fora dos padrões do Vasco da Gama. Então definitivamente uma negociação muito boa teria que ser feita para contar com o jogador. E o desejo do Vasco, no Wesson Guzmán, é caso o Martim Benítez saia do clube. Ou seja, caso o Martim Benítez não permaneça no Vasco para essa temporada, o Vasco iria juntar e unir todas as suas forças para garantir aí o meio-campo para essa próxima temporada vestindo a camisa do Vasco. E o empresário do meia disse o seguinte: o Vasco quer contar com o jogador caso o Benítez saia. Grêmio perguntou condições do jogador e o São Paulo tem interesse. O Cruzeiro não sabe se vai conseguir pagar pelo Wesson Guzmán. Ou seja, volto a repetir, o Vasco tá de olho, o Vasco quer o jogador. Só para dar explicações também, o presidente ontem se declarou com relação a isso, falando que não recebeu nenhuma proposta, mas a sondagem foi feita ao empresário e não ao clube oficialmente, ou seja, Wesson Guzmán está no radar do Vasco da Gama, um excelente jogador que sem dúvida nenhuma seria uma excelente contratação. Vamos agora falar do Chico. Chico aí um meio-campo do Atlético Goianiense que teve um grande destaque na temporada do ano passado com a camisa do Atlético, né? Definitivamente foi um dos craques ali do time atleticano dessa temporada, carregava o meio-campo do Atlético nas costas, ao lado sem dúvida nenhuma de bons jogadores, mas a centro, né, a mente pensante do Atlético era o Chico. E ele, apesar disso tudo, de ser um grande jogador, foi treinado pelo Marcelo Cabo, atual treinador do Vasco da Gama, e próprio, que disse após ali a entrevista que ele concedeu falando que iria vir ao Vasco da Gama, que iria conversar com o presidente e ver jogadores que poderiam vir jogar ao Vasco da Gama. No Vasco da Gama, o Marcelo Cabo iria unir todas as forças possíveis para trazer jogadores de confiança do próprio, e tudo dá a entender que o Chico é um desses homens de confiança. O Chico já é um desejo antigo do Vasco, mesmo antes do Marcelo Cabo vir treinar a equipe, e agora com a vinda do antigo treinador do jogador, muito provavelmente que essa contratação e essa negociação definitivamente seja finalizada. O Chico teve seu contrato encerrado dia 28/2, ou seja, no domingo. O Chico ali estava totalmente sem clube, o Atlético ainda não renovou o seu contrato, então qualquer time, qualquer clube que vier e fazer uma oferta pelo jogador que agrade ele pode fechar em definitivo e ser o jogador de forma gratuita do clube. Chico, apesar de tudo, vislumbrando e olhando com os olhos realmente Vasco grande, é um jogador aí que não encaixaria no meio-campo do Vasco, mas a gente olhando para a mentalidade, apesar de tudo, dessa atual diretoria e da onde o Vasco se encontra, que é na Série B de um Campeonato Brasileiro, ele ia ser sim um bom meio-campo e até mesmo um ótimo e excelente reserva aí para o Martim Benítez, caso ele se machuque, não possa estar presente em algumas partidas, que a gente sabe da irregularidade que ele tem ao longo das competições. Então, muito provavelmente que veremos Chico aí vestindo a camisa do Vasco nessa próxima temporada. E para finalizar, agora falar do Walter, né, rapaziada? Walter, um goleiro do Corinthians, um goleiro realmente bom, reserva aí do Cássio, um grande goleiro que agarrou bem quando muito utilizado. Ele é reserva, mas quando ele entra sempre com muita qualidade, muito seguro, e acredito que nesse momento é melhor que o Fernando Miguel. Fernando Miguel, que foi muito criticado pelo torcedor vascaíno aí nessa última temporada por definitivamente atuações muito ruins à frente do gol do Vasco da Gama, e tivemos notícias aí que o Corinthians está também montando uma barca. Ontem o jogador já saiu, né, já foi negociado do Corinthians, e mais dois aí estão visados, querendo ser negociados pelo clube paulista, sendo eles o Marlon e o Walter. O Marlon aí um zagueiro novo também, se eu não me engano teve passagens pelo Fluminense, mas o foco aqui é o Walter. Walter, um goleiro que o Corinthians quer liberar, quer dar para um clube, e aí o Vasco tem antepassados, tem um passado aí, aliás, muito bom com relação a negociações com o Corinthians. Foram, assim, jogadores de péssima qualidade, mas de certa forma tem ali um vínculo muito bom contratual com a equipe paulista, com o próprio Richard, Felipe Bastos, Matheus Vital, que foi para lá. Então, muito provavelmente uma negociação pode ser traçada. O Vasco, sem dúvidas nenhuma, está aí no mercado atrás de um novo goleiro, até porque o Fernando Miguel muito provavelmente que não irá permanecer para essa próxima temporada, e o Walter acredito que seria um ótimo nome aí para ele vir e jogar a próxima temporada, a Série B, a Copa do Brasil e o Campeonato Carioca, vestindo as camisas do Vasco da Gama. Então deixa aí nos comentários a sua opinião com relação a isso, o que você acha do Walter, o que você acha do Chico, o
que você acha também do Gelson Guzmán, o meio-campo colombiano, uma grande promessa do futebol colombiano, que pode, sem dúvida nenhuma, se chegar, fazer uma grande temporada com as camisas do Vasco da Gama. Mas, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você curtiu, eu vou te pedir para deixar o seu like, se inscrever no canal. Como eu falei e volto a repetir, um vídeo aqui voltado aí para o mercado da bola, lógico, especificamente ao Vasco da Gama. E assim que tiver outras novidades e grandes novidades, como aconteceu hoje com relação aí às negociações do Vasco, eu trago essa notícia, eu trago mais um vídeo assim para você, para de certa forma esclarecer toda a situação que vem acontecendo até o momento no Clube de Regatas Vasco da Gama. E se você gostou, assistiu até o final, deixe o seu like aqui embaixo e deixe seu comentário para que esse vídeo possa chegar a cada vez mais vascaínos. Você não tem noção o que ajuda um comentário e um like aí para fazer com que esse vídeo possa cada vez mais crescer, chegar a mais pessoas e a nossa família gigante possa crescer cada vez mais. Muito obrigado, um grande abraço a todos, vamos que vamos e, é claro, saudações vascaínas!